5 mentiras sobre a PEC que quer acabar com a escala de trabalho 6 por 1, ou seja, 6 dias trabalhados e 1 de folga. Primeira mentira, a PEC quer acabar com a escala 6 por 1. Não, a PEC quer impor outra escala, a escala 4 por 3, ou seja, 4 dias trabalhados, 3 de folga, que é um absurdo que não se vê em nenhum país sério do mundo, especialmente não imposto por lei. Mas ainda mais grave, essa escala 4 por 3 não deixa claro se um trabalhador, por exemplo, poderá negociar uma escala 5 por 2, como acontece por boa parte dos trabalhadores brasileiros. Segunda mentira. Essa PEC diz que os trabalhadores vão poder manter seu salário invariado, o que é impossível, ao menos que as empresas não tenham um ganho exponencial na produtividade de trabalhadores que vão trabalhar menos dias por semana, ou seja, vão produzir por menos horas, mas vão ganhar a mesma coisa. Ou a empresa coloca do seu bolso, e muitas vezes isso vai provocar a falência dessas empresas, ou esses trabalhadores serão provavelmente substituídos ou por máquinas ou por trabalhadores informais. Mentira número 3. Essa PEC diz que, mudando a escala de 6 por 1 para 4 por 3, se criariam 6 milhões de novos empregos no Brasil. Fontes na minha cabeça, evidentemente, porque isso nunca existiu também mundo afora, nas experiências que foram feitas em outros países, e muito pelo contrário, empresas que já estão no limite de seus custos, que seriam obrigadas a contratar mais funcionários, simplesmente parariam de existir, quebrariam, então teríamos menos empregos e não mais empregos. Mentira número 4. A PEC diz que os programas pilotos que foram feitos em empresas brasileiras teriam tido um sucesso importante. Mas o que essa PEC esquece de falar é que esses testes foram feitos em grandes empresas, com a capacidade de absorver novos custos e muitas vezes com uma elevada produtividade por trabalhador. Mas 99% das empresas brasileiras são pequenas e médias e têm uma produtividade muito baixa por trabalhador, ou seja, seriam incapazes de aguentar esses custos adicionais. Mentira número 5. A PEC diz que com esta reforma a economia do Brasil iria bombar e cita estudos feitos pela Unicamp, o que já depõe a desfavor dessa PEC. Mas essa é uma mentira, porque o problema dos brasileiros não são as horas ou os dias trabalhados, mas é a baixa renda. E essa renda é baixa por causa da capacidade desses trabalhadores de produzir riqueza, ou seja, a sua produtividade. E a produtividade só aumenta com a educação, com a melhoria da capacidade desse trabalhador de produzir algo com maior valor agregado. Infelizmente, a educação no Brasil é uma lástima e os trabalhadores brasileiros estão entre os menos preparados do mundo, tirando algumas exceções. Portanto, não faz sentido cortar dias de trabalho mantendo essa mesma produtividade. A renda continuaria sendo muito baixa, mesmo se a Unicamp tem outra opinião. E mentira bônus que explica claramente porque esta PEC não vai dar certo. Nas redes sociais, todo mundo está dizendo, mas quando introduziram a CLT, diziam que o Brasil iria quebrar e não quebrou. Mas quando introduziram o 13º salário, diziam que as empresas iam quebrar e não quebraram. Mas quando introduziram as férias obrigatórias, diziam que o Brasil ia quebrar e não quebrou. Esse gráfico aqui atrás mostra o ganho de renda per capita, de PIB per capita, ou seja, quanto o país produz dividido pelo número de seus habitantes do Brasil e da Coreia do Sul. Nos anos 50, o Brasil era mais rico do que a Coreia do Sul. O seu PIB per capita, ou seja, a riqueza, a renda dos seus habitantes era maior do que o dos coreanos. Olha o que acontece a partir dos anos 50, quando a CLT começou a ganhar tração, quando começaram a ser introduzidos o 13º e outros benesses. A Coreia do Sul se tornou um dos países mais ricos do mundo e o Brasil ficou estagnado. Ou seja, nenhuma receita econômica baseada no populismo consegue enriquecer um país e nenhum país do mundo se tornou rico diminuindo o número de horas
trabalhadas. Essa PEC não apenas demonstra plasticamente que a esquerda brasileira não consegue distinguir uma carteira de trabalho de um extintor, mas também não consegue entender noções básicas de economia, demonstrando mais uma vez que o Brasil não é um país pobre à toa. Esse é um trabalho de profissionais.